Bora, meu povo! Bom dia! Hoje a gente está fazendo a live pela manhã, né? A live do desafio EV Terapia. E hoje nós vamos tratar de um tema importantíssimo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre algumas condições emocionais que podem nos permitir acelerar os nossos resultados, tá bom? Que podem permitir com que a gente faça mais em um menor intervalo de tempo. Que podem permitir que a gente rompa até mesmo aquele efeito platô, sabe? A gente vai fazendo, aí chega um determinado momento em que, bum, a gente para. E não importa aquilo que a gente faça, a gente parou ali. É o que a gente chama de efeito platô. Então o que é que a gente faz nesse momento? Qual é a mecânica para que a gente possa continuar crescendo? Tá? Então essa live é importantíssima para você que quer ter uma vida magnífica, para você que quer superar os teus bloqueios emocionais, para você que quer fazer da sua vida uma obra de arte, tá bom? Bom dia, tá? De verdade. Hoje vai ser uma jornada incrível, né? Porque eu vou fazer essa live aqui 1 hora, depois eu vou dar aula durante 3 horas aos alunos do PNL para terapeutas. Rapaz, se prepara, viu? Se prepara. Então, se você está querendo vencer esse efeito platô, tá? Se você quer fazer mais em um intervalo de tempo curto, coloca aqui para que eu saiba disso, tá bom? Clica nessa seta e compartilha. Enfim, deixa eu colocar o tema aqui, tá? Muito bem! Os meus alunos do PNL para terapeuta que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. E disse para mim uma coisa muito importante. Essa é sua live 13 de 21, 12 de 21. Você está chegando aqui pela primeira vez? Fala para mim para eu saber, tá bom? De verdade. Você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Você está fazendo parte de um grande desafio. O desafio de viver de terapia. As lives desse desafio vão ficar disponíveis até o final. Até o final do desafio. Então você assiste essa live e depois você volta e assiste as próximas, tá? Nós estamos fazendo um processo aqui, um quebra-cabeça que a gente está montando, tá? Seja muito bem-vindo, tá? Diz também de que estado você está vindo para eu poder saber, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Enquanto o povo chega, vai chamando esse povo, vai acordando, vai ligando pro povo assim, dizendo: minha filha, tá na hora de acordar. Jari, Rio Grande do Sul. Obrigado. Gente, é incrível, tem muita gente do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, do sul do país. Coisa boa. Coisa boa, Tiffany. Muito bem. Se você está me vendo e se você está me ouvindo, certo? Eu quero te pedir que você digite 1 aqui. Se você não está me vendo e me ouvindo bem, digita 2. Se você está me vendo e me ouvindo bem, digita 1 para eu saber, tá bom? Maravilha. Coisa boa. Vamos lá.
Pessoas, seguinte, deixa eu dizer uma coisa para vocês muito importante, tá bom? Uma coisa muito importante, tá? Primeiro eu quero dizer que eu quero que você se concentre em você mesmo, como eu venho fazendo há algum tempo, né? Como eu sempre falo. Eu acredito que essas lives, elas são bastante terapêuticas. Elas têm um poder de fazer com que a gente vá fundo dentro da gente e consiga, inclusive, ressignificar coisas em nossa vida. Mas ninguém leva ninguém a um lugar onde o outro não quer. E essa permissão para que a gente possa fazer esse movimento de ressignificação só pode ser dada por você. E essa permissão é dada na medida em que você se permite conectar com você mesmo. Na medida em que você se permite simplesmente sentir aquilo que você está sentindo. Porque quando o sentimento e a emoção vêm, nós conseguimos construir coisas magníficas, tá? A palavra emoção vem do latim emovere, que significa movimento. Nós nos movimentamos por causa daquilo que nós sentimos. Nós fazemos, como eu já disse outras vezes, e deixamos de fazer coisas por causa daquilo que nós sentimos. E é um momento de nós pararmos de brigar com aquilo que nós sentimos e começar a transformar essas emoções em grandes aliadas. E o caminho para que isso ocorra é a gente se permitir sentir, tá bom? Então, de verdade, eu quero que você inspire profundamente e solte o ar. E agora, quando você inspirar profundamente e soltar o ar novamente, enquanto você solta o ar, você vai dizer, eu me permito, tá bom? Inspira, solta o ar e diz, eu me permito. Eu me permito. Muito bem, tá bom? Muito bem. Então vamos começar, né? Vamos começar. Quantas coisas a gente já começou motivado na nossa vida e no transcorrer dos processos as coisas começaram a ficar difíceis e de repente a gente começou a enfrentar essa dificuldade e aí pouco a pouco a gente começou a se desmotivar porque a gente começou a perceber que de alguma forma processos aconteceram e as coisas desaceleraram. E de repente a gente estava fazendo no dobro do tempo, no triplo do tempo, no quádruplo, até que chegou um determinado momento em que a gente simplesmente desistiu. Quantas e quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Eu não sei, entendeu? O que eu sei é que você pode compreender a mecânica do que fez você agir assim e pode também compreender a mecânica do que pode fazer com que você mude a sua forma de pensar, a sua forma de agir. E eu quero que você entenda de uma vez por todas aqui, as pessoas que estão chegando, as pessoas que já estão aqui há mais tempo, entenda uma coisa muito magnífica, certo? Que embora a terapia tenha sido renegada para somente momentos em que as pessoas elas têm algum tipo de transtorno de ordem emocional ou até mesmo mental, a terapia ela pode ser ressignificada no mundo em que nós estamos vivendo para ajudar as pessoas a desbloquearem padrões que levam elas a desistir. A ajudar pessoas a desbloquear padrões que levam elas a desistir de enriquecer e ter uma vida confortável financeiramente, a desistir do amor e da possibilidade de construir um relacionamento amoroso magnífico, a desistir muitas vezes de ser o melhor pai, de ser a melhor mãe, a desistir da própria carreira e aceitar menos da vida, menos do que a vida pode lhe dar, a desistir da saúde física, abandonar, se encher de coisas que não fazem bem à saúde, não fazer atividade física, procrastinar, em suma, a desistir da própria vida, mesmo sem se dar conta de que está desistindo da própria vida. Toda vez que eu e você abrimos mão de um sonho, deixamos parte de nós
para trás. Desistimos da própria vida por não estarmos construindo uma vida magnífica e nem nos damos conta disso. E às vezes é preciso 10, 15 anos para que a gente perceba que no fundo, a gente desistiu da própria vida. Não precisa ser assim. Não precisa ser dessa forma. A gente pode mudar, a gente pode quebrar esse padrão. A gente pode querer a própria vida e lutar por ela a qualquer custo, para colocar no mundo a nossa verdade. Entende? E aí, nesse movimento que tem a ver com acelerar processos, porque para além das crenças que talvez você tenha com relação à imortalidade da alma, ou eu não sei, entendeu? Ou vida após morte, a realidade é que com esse nível de consciência, eu e você só temos essa vida. A realidade é que essa vida é uma dádiva, é um episódio. Se você for parar para observar as eras e as revoluções que já passaram por esse planeta, a nossa vida é um episódio. Isso significa então que é muito importante nós dignificarmos esse momento. E a melhor forma de nós dignificarmos esse momento, a melhor forma de nós, de alguma forma, fazermos valer o fato de termos nascido nesse tempo, é deixarmos um legado. E deixar o legado é a atitude de quem não desiste da sua própria vida. Deixe um legado àquele que não desiste da sua própria vida. E nesse sábado, pela manhã, eu quero justamente fazer um convite para isso. Para que nós possamos começar a refletir qual é o nosso legado. Entende? E para a gente começar a dizer para a gente mesmo, eu não vou desistir disso. Ontem, na live, eu falei com vocês sobre pessoas que tinham feito curso de terapia, mas que por algum motivo não faziam um movimento de transição de carreira por medo. Em outras palavras, estavam desistindo do seu legado. De pessoas que queriam ser terapeutas e também fazer um movimento de transição ou começar simplesmente uma nova carreira, mas que estavam procrastinando e também estão desistindo do seu legado ao fazer isso. Não é criar um movimento de ansiedade, mas é ter senso de urgência. Afinal de contas, eu e você só temos uma vida. Eu e você só temos uma vida. Então o movimento que eu quero fazer aqui é justamente para que você possa dizer claramente, em alto e bom tom, para você mesmo: eu não vou desistir do meu legado, tá bom? Eu não desisto do meu legado, tá? E é isso que eu quero conversar com você aqui, tá bom? Sobre como você não desistir do seu legado e sobre como você acelerar esses processos, tá? E a primeira coisa que eu quero dizer para você, nesse movimento, e eu quero que você de verdade anote isso aqui, que eu vou colocar, porque isso aqui é muito importante, tá bom? Eu quero que você de verdade preste atenção nisso aqui, porque cada palavra do que eu vou dizer aqui pode significar uma virada de chave na sua vida. E vão ser 3 coisas que eu vou falar aqui, tá? A terceira coisa é a mais importante de todas. E vão ser 3 movimentos importantes de você fazer na sua vida para que você não corra o risco de desistir do seu legado. Pelo contrário, para que você acelere o movimento de conseguir deixar o seu legado no mundo. E assim você maximize as possibilidades que você tem de agregar valor à vida das pessoas, de ajudar pessoas. Afinal de contas, eu e você viemos aqui para servir. Eu e você, ao deixarmos um legado, fazemos com que esse mundo, a cada dia que passe, seja uma obra de arte ainda mais magnífica. É a nossa presença nesse mundo que faz com que esse mundo seja uma obra de arte ainda mais magnífica à medida em que o tempo passa e que as evoluções acontecem. Tá bom? Então o movimento que eu quero que você faça aqui é um movimento verdadeiramente muito importante. Eu quero que você preste atenção em cada coisa. Se livra dos distratores e fica aqui comigo que eu vou falar. É muito importante, tá bom? E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, para que a gente possa fazer da nossa vida, deixar um legado, tá? É a gente superar, a primeira coisa é, pode anotar isso aí, tá bom? Superar as ilusões do orgulho.
superar as ilusões do orgulho. O orgulho leva a gente a acreditar que a gente sabe, quando na realidade a gente não sabe algumas coisas. O orgulho leva a gente a pensar que sabe aquilo que a gente não sabe. E deixa eu te dizer uma coisa muito importante sobre o orgulho. E aqui eu estou falando para além de qualquer questão religiosa. Eu estou falando aqui dentro de uma dimensão estritamente terapêutica, tá? Estritamente terapêutica. Se você é terapeuta, você vai ver como isso que eu estou falando se manifesta na clínica. Se você não é terapeuta, quando você iniciar o seu movimento para se transformar, para atuar ajudando pessoas, você vai ver como isso se manifesta no dia a dia. Como o orgulho leva a gente a acreditar que a gente sabe aquilo que a gente não sabe. Entende? Eu vou contar uma história aqui e eu quero mostrar para vocês os dois problemas de você acreditar que sabe aquilo que você não sabe, tá? A primeira coisa que acontece quando você acredita que sabe o que você não sabe, a primeira coisa que acontece é que você então não se movimenta para aprender aquilo que você não sabe. E ao não se movimentar para aprender aquilo que você não sabe, você estagna. Você para no tempo. Essa é a primeira coisa que acontece, que é extremamente prejudicial. Extremamente prejudicial. E você vai ver isso se manifestar em um sem número de pessoas. Um sem número de pessoas. E você vai perceber que parece que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando besta. E a gente começa a acreditar que sabe. E eu não sei se faz sentido, talvez não por uma questão de conexões, de sinapses, do envelhecimento do cérebro, mas sim por uma questão de crenças que nós vamos acumulando ao longo da nossa vida. Parece então que mudar torna-se algo mais desafiador. E esse mudar que faz com que seja mais desafiador tem a ver com essa crença que a gente tem, de que a gente já sabe. E esse orgulho que a gente vai construindo, essa couraça que a gente vai construindo à medida em que a gente vai envelhecendo, e aqui a palavra é envelhecer mesmo, porque o tempo pode passar e a gente pode, como eu disse ontem, ser que nem vinho, ficar ainda melhor, amadurecer, mas eu estou me referindo a envelhecimento mesmo. Isso vai cristalizando a gente em um determinado ponto da nossa experiência, em um determinado ponto de aprendizado, e isso impede que a gente faça verdadeiras revoluções na nossa vida. Isso torna a gente conservador e impede que a gente faça verdadeiras revoluções na nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto, isso é a primeira coisa que acontece quando a gente acredita que sabe aquilo que a gente não sabe. Só que tem uma segunda coisa também, que acontece quando a gente acredita que sabe aquilo que a gente não sabe. Tem uma segunda coisa. A segunda coisa que acontece é a gente começar a fazer um bocado de coisa errada. É a gente colocar em risco o nosso projeto. É a gente colocar em risco as pessoas que estão no nosso entorno. Entende? Imagine que você conhece uma pessoa e essa pessoa diz para você assim: não, Ivan, eu sei negociar. E aí então você incumbe essa pessoa de fazer um processo de negociação com você. Só que essa pessoa não sabe negociar. Ela acha que sabe, mas ela não sabe. Certamente isso vai trazer prejuízos. Acreditar que sabe aquilo que a gente não sabe, nossa, é uma das coisas mais nefastas que pode existir na vida. Porque além de bloquear o nosso processo evolutivo, a gente vai fazer um bocado de coisa errada, que vai colocar em risco o nosso processo de evolução e o nosso processo de amadurecimento, tá? É por isso que em termos terapêuticos, quando a gente descobre que a gente não sabe algo, por mais doloroso que isso seja, quando a gente descobre que a gente não sabe algo, por mais doloroso que isso seja, isso significa um grande movimento de autoconhecimento e de libertação, de se preparar para se elevar para um outro nível. Entende? Porque há pessoas, por exemplo, que não sabem ainda lidar com uma relação amorosa. Há pessoas, por exemplo, que quando estão dentro de uma relação amorosa, acreditam que viver o amor significa abrir mão de tudo, inclusive de si mesmo.
e simplesmente entram de cabeça nisso. Deixam os amigos, prejudicam o trabalho e a própria carreira, tudo em nome de um amor. Prejudicam até mesmo a si mesmo, abrindo mão de suas necessidades em nome do tal do amor. Só que há pessoas que fazem esse movimento e não se dão conta de que o que estão fazendo está colocando em risco a sua própria vida. Está colocando em risco, não no sentido de que aquilo vai acabar com a vida, mas prejudica a capacidade da vida existir de uma forma plena. E então essa pessoa vai nesse movimento porque ela acredita que o amor é isso. E ela não sabe que o amor pode se manifestar de uma forma completamente diferente. Que o amor pode acontecer na nossa vida de uma forma completamente diferente. E por causa disso essa pessoa se prejudica. E por causa disso essa pessoa nega as suas próprias necessidades. Por causa disso muitas vezes a pessoa se coloca em uma condição vexatória. Se humilha. Se coloca de joelhos dentro de uma relação. Porque acredita que isso é amar. E acredita que de alguma forma amar significa abrir mão de si mesmo nesse nível. E isso prejudica. Só que aquela pessoa não sabe entrar dentro de uma relação amorosa. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Não saber que não sabe algo, nossa, é um dos maiores prejuízos que nós podemos ter para a nossa vida enquanto ser humano. Não saber que não sabe. Em programação neurolinguística, inclusive, a gente diz que existem níveis de consciência. Preste atenção nisso aqui, porque você vai ver isso na clínica o tempo inteiro. Existe aquela pessoa que é incompetente, inconsciente. Incompetente, inconsciente. Sabe o que é o incompetente, inconsciente? É aquela pessoa que não sabe que não sabe. Entende? É aquela pessoa que nunca andou de bicicleta, mas acredita que no dia que pegar a bicicleta, vai dar 2 pedaladas e que vai aprender a andar. E por isso essa pessoa marca para ir para o Parque de Pituaçu para andar com os amigos de bike, mesmo sem nunca ter andado de bicicleta. Isso é uma pessoa incompetente, inconsciente. Essa pessoa não sabe que existe um gap, essa pessoa não sabe que existe um tempo entre o estado atual e o estado desejado e que é necessário um conjunto de experiências para que ela possa vencer a curva de aprendizado. É um incompetente inconsciente. O exemplo da pessoa aqui que ama dessa forma como eu coloquei aqui é um exemplo de pessoa que é incompetente inconsciente. Posso dizer uma coisa para vocês muito importante? Quanto maior o nível de incompetência inconsciente, mais charfudado nós estamos na nossa própria lama. Mais charfudados nós estamos na nossa própria lama. Só que existe um outro nível de consciência para a programação neurolinguística. E esse nível é muito poderoso. Que é o nível de quando você diz assim, olha, eu sei que eu não sei. E aí esse nível, a programação neurolinguística chama da seguinte forma, ó, incompetência consciente. Incompetência consciente. Entende? Em outras palavras, é quando você reconhece para você mesmo que você é ignorante em relação a alguma coisa. É quando você reconhece para você mesmo que você é incompetente com relação a algumas coisas. E isso é fundamental. Fundamental. Porque quanto mais incompetente, inconsciente nós somos, menos poder nós temos sobre a nossa vida de moldar. Quanto mais incompetentes, conscientes nós somos, mais poder nós temos de moldar a nossa vida. Alguém uma vez disse assim, que uma vez que a luz se acende e que ilumina um determinado canto ou escaninho da consciência humana, é difícil negar isso. Uma vez que você reconhece uma coisa que existe, é difícil você negar isso. De verdade é difícil você negar isso. Então quando você assume um nível de incompetência consciente, esse é o primeiro pequeno, porém importantíssimo passo para você mudar. Só que aí eu quero dizer uma coisa para você muito importante, tá bom? Que é o segundo movimento para que você possa acelerar, tá? Eu não tenho olho nas costas. Você não tem olho nas costas. Eu não tenho olho nas costas, você não tem olho nas costas.
E a verdade é que é muito difícil nós termos consciência quando não sabemos. Então, eu quero dizer uma coisa para você, que é um mantra que eu tenho colocado na minha vida e que tem me ajudado muito e que eu aprendi com programação neurolinguística, e que se você pensar assim, um sem número de processos na sua vida irão se acelerar. E o mantra é o seguinte, tá bom? O mantra é o seguinte. O mantra é a ideia fundamental, a crença fundamental de que tudo que eu sei é que nada sei, como diria o Sócrates. O que significa uma radicalização do primeiro movimento que eu coloquei para vocês. Porque quando eu digo para mim mesmo, olha, eu não sei. Quando eu digo para mim mesmo, olha, eu não sei, eu abro um campo de aprendizado incrível. Tem um autor chamado Alsubel, que é da aprendizagem significativa, que ele diz assim: aquilo que eu sei impede muito mais o meu avanço do que aquilo que eu não sei. Porque aquilo que eu sei bloqueia a minha capacidade cognitiva de assimilar um sem número de coisas na vida. É por isso que eu tenho dito, e eu quero dividir isso aqui com você, que o conhecimento ele pode ser perigoso. Da mesma forma que o conhecimento é impulsionador, quando você eleva um conhecimento à categoria de verdade, ele pode ser muito perigoso. Porque ele pode lhe impedir de acessar outros níveis de conhecimento. Entende onde eu estou querendo chegar? Ele pode lhe impedir de acessar outras dimensões da vida, outras dimensões da realidade. Entende onde eu estou querendo chegar? Então o conhecimento ele pode ser extremamente perigoso. Na mesma razão em que ele pode impulsionar o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, ele pode ser extremamente perigoso, porque ele pode simplesmente nos cegar. Simplesmente nos cegar, nos impedir de ver um sem número de coisas. Entende onde eu estou querendo chegar? Então, é muito importante, como a gente diz em programação neurolinguística, para que nós possamos acelerar os nossos resultados, que a gente se permita experimentar a vida como se fosse a primeira vez. Eu tenho um filho agora que fez 1 ano, né? E eu acho incrível como o meu filho aprende coisas a partir de processos de imitação e espelhamento. E como a ausência de preconceitos, a ausência de pré-noções, faz com que ele aprenda as coisas de uma forma muito acelerada. O como ele está imitando o tempo inteiro a gente. Minha esposa joga capoeira, e aí de vez em quando minha esposa faz uns passos de capoeira, e meu filho agora, de vez em quando minha esposa está fazendo alguma coisa, começa a imitar. Com 1 ano, se abaixa, quer levantar o pezinho, e ele vai imitando. E nesse processo de imitar, ele vai aprendendo coisas. Simplesmente porque ele está conseguindo se colocar nesse estado de humildade extremo, que é um estado de não saber nada, que é o que as crianças conseguem fazer. E justamente por isso essas crianças conseguem acelerar o seu desenvolvimento, acelerar a sua aprendizagem de uma forma magnífica. E aí, quando eu falo do meu filho, e eu penso nesse tema, tá, de acelerar os teus resultados, eu me lembro a última vez que eu levei meu filho, próximo onde tem o Gedô, aqui de Geneve, né, na Suíça, e eu levei meu filho e lá tem muito gramado. Ontem, inclusive, eu fiz a live de lá. Quem assistiu a live, eu estava lá, né, no Gedô. E vocês viram que atrás de mim tem um parque bem bacana. E tem muito gramado, né? E uma coisa bem bacana é que, talvez por causa dos processos com o coronavírus, né? Meu filho, a maior parte do tempo, né, quando ele começou a amadurecer, quando ele começou a andar, ele estava em casa. Quando ele começou a ter algum tipo de consciência, falar, se expressar, ele estava em casa, né? E ele nunca tinha pisado na grama. E aí, não foi agora não, tá? Tem mais ou menos 1 mês isso. E aí eu coloquei ele na grama
tirei o sapato e pisei na grama e coloquei o pé dele na grama. E vocês precisavam ver ele fazendo assim com os pés, ó. E depois ele sentando na grama e pegando a grama e tendo literalmente uma experiência com a grama, né? E enquanto meu filho fazia isso, eu mandei isso até para o pessoal do PNL para terapeutas, né? Fiz uma reflexão lá no Telegram exclusivo da turma. Enquanto meu filho fazia isso, o que eu pude perceber é que ele estava tendo uma experiência única com o gramado. Ele estava descobrindo o gramado. Porque aquele era o primeiro contato dele com o gramado. Ele estava percebendo uma série de nuances, uma série de coisas em relação ao gramado. E através dos olhos dele, eu pude também me conectar pela primeira vez. Como se fosse a primeira vez com o gramado. Então eu abaixei e peguei. E quando eu peguei no gramado, eu senti o gramado, eu senti o cheiro do gramado. E o que me veio à cabeça naquele momento é que, por acreditar que eu já conhecia, a minha mente meio que deletava a experiência de estar no gramado. Eu simplesmente via, mas eu não sentia. Eu pisava, mas eu não sentia. Porque como eu já sabia, era como se minha mente completasse a experiência. Você se lembra do que eu falei sobre El Subel? Aquilo que a gente sabe, talvez seja um dos maiores obstáculos para que nós possamos aprender. Mas meu filho não. E naquele dia ele teve uma experiência mais completa com o gramado, com certeza, que a maior parte dos adultos que estavam ali. E o que é que eu quero dizer isso com vocês? Gramado aqui é só uma metáfora. Gramado aqui é só uma metáfora. E por que é só uma metáfora? Porque pare para pensar ao longo da sua vida quantas e quantas coisas você não se permite experienciar de uma forma pura. Como se você estivesse entrando em contato com aquilo pela primeira vez. Quantas e quantas coisas na vida, quando você vai experienciar, você já vai no movimento de quem está se conectando com aquilo, mas já sabe. É como se você estivesse filtrando aquilo, fazendo com que aquilo coubesse nos teus paradigmas, nas tuas crenças, nos teus valores. Isso significa que quando você faz esse movimento, automaticamente você está deletando partes significativas da realidade. Porque você não chegou ali em primeira mão, aberto, como se você nunca tivesse vivido aquilo. Entende o que eu estou querendo dizer? E isso acontece muitas vezes quando a gente vai aprender uma coisa que a gente não sabe. Ou quando a gente chega lá, naquele momento em que a gente está na curva de aprendizado e que acontece o platô. E a gente não entende por que a gente não consegue superar o platô. E a gente começa um jogo interno, muitas vezes, de começar a acreditar, inclusive, que não tem superação, que não tem o que fazer. Mas, na realidade, talvez o mecanismo para que você possa acelerar esse platô seja justamente você se colocar diante dessa vida como se você não soubesse nada. Como se você fosse uma criança diante desse desafio. Para tentar entender como uma criança entenderia, como meu filho se conectou com o gramado, como é que você pode superar aquilo. Porque o platô, ele apenas revela para você, ele revela para você que o conhecimento prévio que você tinha, que os comportamentos prévios que você tinha, que as escolhas prévias que você tinha, que ajudou você a chegar até aqui, não são mais úteis para fazer com que você avance. Isso significa que você precisa se reinventar. E às vezes, para você conseguir superar um platô na sua vida, eu não sei que platô é esse. O platô pode ser aprender a estar dentro de um relacionamento sem abrir mão de si mesmo. O platô pode ser uma questão profissional. O platô pode ser uma questão até mesmo física de emagrecimento. O platô pode ser uma questão de você romper um padrão e começar a fazer atividade física. Eu não sei qual é o seu platô. Mas para você superar esse platô, o que a vida está querendo dizer é que você precisa fazer um movimento de se reinventar estruturalmente, de mudar radicalmente. E se você ficar preso ao seu passado, preso ao que você fez, pode ser que você não consiga fazer isso, vencer isso. Pode ser que você pare.
E pode ser que você conte uma mentira para você mesmo do tipo, não tinha jeito, não dava. Mas no fundo, o que está acontecendo é que você simplesmente não se colocou diante daquele contexto como uma criança. Para tentar entender como é que você poderia fazer para poder dar conta disso. Entende? Faz sentido isso que eu estou lhe dizendo? Tá? Se faz sentido isso que eu estou lhe dizendo, coloque isso aí para mim, tá bom? Se faz sentido isso que eu estou lhe dizendo, coloque isso aí, tá? Para que eu saiba. Porque você não tem ideia de como você vai conseguir acelerar o seu desenvolvimento. Você não tem ideia de como você vai conseguir acelerar o seu desenvolvimento se você fizer esse movimento que eu estou lhe dizendo. Se você não deixar com que o seu passado influencie o seu presente dessa forma. Porque as coisas mudam, nós mudamos. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo, tá bom? Então isso aqui é o terceiro movimento que eu quero, segundo movimento, desculpa, que eu quero dizer para você, para que você possa acelerar os teus resultados, tá? Para que você possa acelerar os teus resultados. Há algum tempo atrás, eu trabalhei com uma terapeuta que a vida inteira, uma pessoa mais velha, não lidava com essas questões de informática, né? Não lidava com essas questões de informática. E ela dizia claramente, mas Giovanni, eu não consigo. Não consigo. E eu contei essa história aqui para ela. Isso aqui que ela fez, simplesmente fez com que ela desse uma virada de chave. Porque o que ela percebeu no fundo, é que para conseguir, ela precisaria abrir mão do orgulho dela. Porque para conseguir, ela precisaria se colocar no estado de não saber nada. Ela precisaria regredir ao tempo em que ela era criança para aprender como se fosse uma criança. Uma pessoa de 65 anos que quando nasceu, as pessoas se comunicavam por carta. Entende? Na minha época, eu me lembro de alguns eventos presenciais, né? E eu sou um pouco mais novo. Um pouco não, né? Muito mais novo. Eu me lembro de escrever cartas para os meus amigos. Imagine uma senhora de 65 anos. E às vezes a gente fica pensando assim, mas não aprende. Ontem eu dei o exemplo de minha mãe, mas por um sem número de preconceitos a gente diz assim, mas não aprende porque é aquilo, né? As sinapses não estão mais ativas como está na juventude, nosso corpo envelheceu, bullshit. Tem nada a ver com isso. Sabe qual é a grande questão desse processo de aprendizado? Orgulho. Não tem nada a ver com a limitação física. Sabe qual é o grande problema desse processo de aprendizado? Orgulho. Tá? Porque a gente vai crescendo e vai ficando orgulhoso. Tem pai, por exemplo, que tem dificuldade de perguntar para o filho como é que faz uma coisa no Instagram. Tem gente que se acha ridículo fazendo um selfie porque talvez não tenha mais idade para isso. Você percebe? Tem gente, a gente vai se colocando limites. Porque a gente cresceu, agora a gente é adulto, agora a gente não pode se permitir mais determinadas coisas. E esse rito de passagem, sabe? Da infância para o mundo adulto, que deprecia as qualidades de ser criança, talvez seja um dos maiores obstáculos para que nós possamos crescer. Talvez, para que você possa se reinventar, seja preciso com que você se conecte novamente com a sua criança. Com que você se reconecte com a sua criança, para que você deixe de ser besta. Para que você possa ir gravar um selfie e não se preocupar com o que as pessoas irão pensar. Ai meu Deus, mas o que as pessoas vão pensar? Eu gravando selfie, estou parecendo um adolescente utilizando o Instagram. O que os meus amigos vão dizer? Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Não é? Um dos movimentos, não é, que eu estou fazendo agora nessa turma do PNL para terapeutas é a entrega do bônus dessa turma e que vai também para a próxima turma, que é o do Instagram Essencial. Que é um bônus que é feito totalmente por mim, que eu explico como é que você
efetivamente pode fazer um movimento na sua vida para utilizar isso aqui, ó, que é a principal rede, que é onde todo mundo está, para colocar no mundo a sua verdade, para ajudar pessoas para conseguir criar ciclos de prosperidade em sua vida, ajudando essas pessoas, despertando gratidão, para você aprender a vender o seu peixe através disso aqui, para que os terapeutas possam fazer uma revolução nas suas próprias vidas e utilizar esses meios, a internet, onde a maior parte dos terapeutas não estão, não sabem fazer. Se você abre o Instagram, não tem nenhum terapeuta que saiba utilizar isso de verdade, são muito poucos. Entende o que eu estou querendo dizer? Para você utilizar essa mecânica que é pouco conhecida, para você conseguir engajar pessoas e transformar essas pessoas em clientes. Entende? E fazer uma revolução na sua vida, promovendo uma revolução na vida das pessoas, entregando conteúdo para elas. Então a gente está fazendo esse movimento magnífico com esse bônus, que a gente está entregando para essa turma e que a gente vai entregar para a próxima turma que já vai abrir, para que a gente possa quebrar esses paradigmas do que é permitido para uma idade, do que não é permitido para outra. Isso aqui eu estou falando só de idade, porque a gente se impõe, se auto-impõe esses limites. Eu comecei a falar isso ontem, na live de ontem. A gente se auto-impõe determinados limites. É como se uma coisa fosse permitida e outras coisas não fossem permitidas. Entende o que eu estou querendo dizer? E a gente precisa acabar com isso, porque eu e você somos seres totipotentes, somos seres capazes de nos reinventar, somos seres humanos. Eu e você somos força da natureza. E não importa o momento da nossa vida, as dificuldades ou os desafios, nós temos uma capacidade incrível de se reinventar. Para fazer isso, às vezes, a gente só precisa vencer o orgulho. Às vezes, a única coisa que a gente precisa vencer é o nosso orgulho, para que a gente possa se colocar no mundo e acelerar os nossos resultados, agir como se fosse criança. Entende? Curte o coração aqui para eu saber que você está ouvindo o que eu estou dizendo. Agir como se fosse criança. Se colocar em no-nothing state, em estado de não saber nada. Estado de não saber nada. E não se preocupar e não ter vergonha de perguntar para quem sabe aquilo que você não sabe, para tirar dúvida, né? Minha mãe outro dia veio perguntar para mim: mas meu filho, como é que faz isso aqui no Instagram? Eu fico até envergonhado porque eu deveria saber. Essa é uma outra crença extremamente limitante. Eu deveria saber. Você não tem que saber nada. Você não tem que saber nada. Mas eu deveria saber, então porque eu deveria saber. Então, eu não pergunto porque eu fico sem graça. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você não deveria saber nada. Sabe o que você deve fazer? O que você deve fazer é reconhecer a sua a magnitude imensa da sua ignorância e aceitar essa ignorância. Porque quanto mais você reconhecer a magnitude imensa dessa ignorância, mais possibilidades de aprender o mundo vai lhe entregar. Mais oportunidades de aprender o mundo vai lhe entregar. E você já foi assim. Já houve um tempo em que você era assim. Já houve um tempo em que você era pequenininha e que você perguntava para seu pai: por quê? O que é isso? O que é aquilo? Como é isso? De que forma é isso? Me explique isso. E que você perguntava tudo. E que você era verdadeiramente uma esponja, que tinha uma capacidade incrível de assimilar tudo. Mas aí a gente virou adulto. E no momento em que a gente virou adulto, aconteceu uma metamorfose. E a metamorfose que aconteceu quando a gente virou adulto foi a grande mentira que contaram pra gente de que adulto sabe tudo. De que adulto não pode ter determinadas dúvidas. De que adulto tem que saber que com 30 anos a gente já tem que ter feito isso. Que com 40 a gente já deve saber aquilo. Que com 50 a gente já deve estar preparado para aposentar. Que com 60 a gente já deve estar na boca da aposentadoria. E depois a gente tem que ficar em casa, aproveitar os anos de vida que nós trabalhamos. Contaram essas mentiras para nós. Contaram essas mentiras para nós. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Só que isso é uma grande mentira. A sua vida não está escrita.
Como adulto, você não tem que saber nada. Você não tem que saber nada. Como adulto, o caminho para que você possa se reinventar, o caminho para que você possa acelerar os teus resultados, o caminho para que você possa fazer esse movimento é reconhecer a magnitude imensa da sua ignorância e não ter problema de perguntar. Entende? Não ter problema de perguntar. Isso é muito importante. Isso é muito importante, tá? Porque isso vai ser uma diferença que vai fazer diferença incrível para que você possa acelerar os seus resultados. Brincar com a vida. Testar. Entende? Rosa colocou aqui que os nossos filhos acham que a gente tem que saber tudo. E é isso, né? E é isso. E eu acredito nisso mesmo, sabe, Rosa? Porque meu filho, embora ainda seja pequenininho, a verdade é que, embora meu filho seja pequenininho, a verdade é que eu me sinto na responsabilidade de saber tudo por ele. Eu me sinto. E eu não sei se foi assim com você ou com as mães que estão aqui, mas durante muito tempo na vida, porque a gente foi criado com essa programação, a gente meio que programou os nossos filhos para acreditar que a gente sabia tudo. Né? E eu tenho essa programação em minha cabeça de alguma forma, eu me vejo, me pego muitas vezes, né, fazendo isso. Então, de alguma forma, a gente fez com que os nossos filhos acreditassem nisso. Eu não sei se foi o seu caso, tá, Rosa? Mas a gente, de alguma forma, fez. Algumas pessoas, de alguma forma, fizeram com que seus filhos acreditassem nisso, né? E a gente pode mudar isso. A gente pode mudar isso simplesmente dizendo, olha, isso aqui eu não sei não. Entendeu? Mas eu quero aprender. Isso aqui eu não sei não, mas eu quero aprender. Eu quero aprender e eu vou aprender. E pode ser que demore um pouco mais de tempo. Porque quando eu nasci, meu filho, hoje com 1 ano, estava pegando no celular e desbloqueou meu celular. Meu filho desbloqueou o celular. Mas quando eu nasci, meu filho, a gente se comunicava por carta. Entendeu? Então eu sinto muito. Já fiz muito por você. Agora senta a bunda aí na cadeira que você vai me explicar como é que mexe no Instagram. Entendeu? Porque eu não sei. E funciona assim mesmo. E às vezes é difícil para nós dizermos isso para os nossos filhos, tá? A parte de senta a bunda na cadeira é brincadeira, vocês entendem, né? Mas dizer para os filhos que a gente não sabe é difícil. Mas a gente pode fazer um movimento pouco a pouco de ir mudando isso. Entende? Não de dizer dessa forma, porque isso foi só uma brincadeira. Senta a bunda na cadeira que agora você vai me ensinar. Mas de dizer também que a gente precisa de ajuda. De ressignificar até mesmo a função de pai e a função de mãe. Que nós não somos todos onipotentes, onipresentes. Entende? E à medida que a gente mudar isso, nossos filhos vão começar a ir percebendo. Mas veja, foram programações extensas e longas. Tá? Programações extensas e longas e são difíceis realmente, tá bom? Mas o que eu quero é que vocês tenham isso no íntimo de vocês. É conhecer a magnitude incrível, gigante da nossa ignorância. Quando a gente faz isso, a gente consegue acelerar. A gente consegue acelerar. A gente consegue ir fundo, tá bom? A gente consegue ir em lugares que a gente nunca foi. E em lugares que a gente nunca foi. Certo? Inspira. Expira. Inspira. Expira. Então esse terceiro movimento, né, que eu estou colocando aqui para vocês, esse terceiro movimento, que é uma radicalização, não sei se você foi percebendo, mas é a mesma ideia amplificada. Esse terceiro movimento aqui, que eu estou colocando para vocês, significa de você radicalizar total. Quando você tiver que aprender uma coisa que você não tem nem ideia de como fazer, eu quero que você radicalize total isso. E eu quero que você simplesmente se permita reconhecer a magnitude incrível e imensa da sua ignorância. E que você possa dizer para você mesmo, eu sou ignorante, tá? Em relação a isso, eu não sei. Eu estou abaixo da média. Porque a média das pessoas sabem, mas eu não sei. E entenda o que eu vou lhe dizer.
Esse movimento, ele pode incomodar, mas é esse movimento que vai fazer com que você acelere os seus resultados, tá? Eu vou falar uma coisinha para vocês aqui, que vocês vão achar super engraçado, tá? Que vocês vão achar super engraçado. Pra gente poder encerrar a live. Alguns de vocês sabem que a minha formação em programação neurolinguística foi com o criador da PNL, o John Grinder, né? E que a primeira vez que eu conheci o John Grinder foi em Portugal. E lá, lá em Portugal, eu fui estudar uma versão de programação neurolinguística que é pouquíssimo difundida aqui no Brasil, que é a PNL do Novo Código, que se chama o Novo Código da Programação Neurolinguística, né? Que possui consequências terapêuticas acima da média, né? Então, embora o Grinder não fale muito de terapia, né? O Grinder prefira a palavra coaching, os processos de programação neurolinguística do Novo Código são eminentemente terapêuticos, de trabalho com o inconsciente, enfim. E eram processos relativamente novos para mim, né? Padrões novos, estruturas de transformacionais novas, né? Gramáticas completamente novas. E eu me lembro que existia um grande desafio para nós que estávamos lá em Portugal, porque o inglês que a gente tinha era muito complicado de conseguir acompanhar o Grinder, né, na velocidade que ele estava. Então a gente tinha que utilizar a tradução. E a tradução que a gente utilizava era de português de Portugal. E a gente entende, enquanto brasileiro, o português de Portugal tranquilamente. A gente conversa com qualquer português. Mas quando você vai aprender uma coisa que é técnica em português de Portugal, nossa, ainda mais quando a linguagem, programação neurolinguística, a linguagem importa muito, né? Quando a linguagem é importante, nossa, era muito desafiador, né? Então, quando o Grinder acabava de apresentar um padrão terapêutico, né? Eu entendia, eu juro por Deus, eu entendia. Só que eu fazia uma coisa que depois eu fiquei pensando, acho que esse pessoal deve achar que eu sou maluco. Eu pegava os portugueses, os brasileiros que estavam lá, né? E até pessoas de outros países com que eu tinha conexão. E quando acabava o padrão, que o Grinder fazia a limpeza, que o Grinder explicava, eu saía virando para as pessoas e dizia assim, olha, velho, eu não consegui entender. Me explica aí o que foi que você entendeu. E aí eu sei que eu fazia isso tanto, que eu acho que o povo deve ter ficado assim, meu Deus, mas esse cara nunca entende nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa que acontecia quando eu fazia esse movimento, de dizer que eu não entendi. O que acontecia é que a pessoa ampliava o meu mapa da experiência, porque mesmo tendo entendido, cada pessoa explicava de uma forma diferente. E quando a pessoa explicava de uma forma diferente, eu entendi uma coisa do processo que eu não tinha entendido. Então esse movimento constante de me colocar em uma condição de ignorância foi uma das coisas que acelerou o meu processo de aprendizagem de programação neurolinguística. Porque eu consegui captar um pouquinho do mapa de experiência de cada pessoa. E assim acelerar a internalização daquilo que o Grinder estava falando. Tá? E aí as pessoas me perguntaram, mas Ivan, como foi que você conseguiu colocar em prática o novo código de uma forma tão rápida, acelerada, né? A gente vai chamar aqui alguns alunos que nós já tivemos formações que tiveram cura de alergia, cura de fobia, que tiveram bloqueios emocionais suspensos, né? Pessoas que emagreceram após a aplicação de programação neurolinguística. Vocês vão ver esses resultados aqui de vários alunos nossos. A gente vai colocar aqui nessa jornada do desafio de 21 dias. E a razão por eu ter conseguido aprender programação neurolinguística de uma forma tão rápida, o novo código, foi justamente essa coisa de me colocar numa condição de ignorância. E de estar pouco me lixando para o que as pessoas iriam pensar disso. E talvez naquela época por estar em um estado de necessidade mesmo, né? A gente tinha feito, à época, um investimento que a gente não podia, pegou um dinheiro emprestado para poder ir para Portugal. E à época a gente não tinha dinheiro. E eu cheguei lá e eu digo, eu tenho que assimilar dessa experiência o máximo possível, porque eu preciso fazer disso aqui algo que promova uma transformação profunda na vida das pessoas, para que esse investimento que nós fizemos possa retornar. E justamente por isso eu consegui me colocar nessa condição de não saber nada. Enquanto eu tinha outras pessoas lá se colocavam numa posição besta. E que até hoje não conseguiram entender a matriz do novo código. Entende?
Então, esse estado de você conseguir se colocar, muitas vezes na sua vida, numa condição de não saber nada, pode ser a diferença que vai fazer diferença para que você possa acelerar os teus resultados, tá bom? Então eu quero agradecer a essa live, né? Hoje a gente teve aí um número menor de pessoas, a gente estava chegando a 100, 90, acho que porque hoje é sábado, a gente mudou o horário também, ontem eu não avisei na live, me esqueci. Avisa para as pessoas, tá? Dessa live. Eu quero de verdade que você coloque isso em prática, tá bom? Coloque isso em prática e que você aproveite com essa experiência. E que acima de tudo, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Acima de tudo, não esquece, não desiste do seu legado não, tá? Não desiste do seu legado não. Se você é terapeuta, eu ainda quero ter a oportunidade de ensinar a mecânica que permitiu com que eu pudesse viver em qualquer canto do mundo de terapia. Só ontem eu atendi 2 pessoas, né? Se você não é terapeuta, mas quer viver disso, eu quero que você me dê essa oportunidade. Porque eu quero que você tenha instrumentos para poder transformar a sua vida e transformar a vida das pessoas. E eu quero de verdade que você fique ligado para que você não abra mão do seu legado. Quando a gente abrir a inscrição para a turma do PNL para terapeutas, você não tem ideia da quantidade de bônus que nós vamos ter. Eu já citei 2, né? O Instagram é essencial. Mas você não tem ideia. Eu falei também do de frente para a câmera, não foi? Que eu vou ensinar as pessoas a falarem de frente para a câmera, a fazerem lives, enfim, a utilizarem o Instagram, a gravarem vídeos para o YouTube. Entende? Quero de verdade que você faça esse movimento de mudança na sua vida. Tá bom?